Então, por que eu quero dizer isso para você? Que Jesus, ele sentiu também coisas e nós vamos ver qual foi a reação dele. O que ele fazia para amenizar tudo isso, para que nós possamos aprender e amenizar as situações. Falando de saúde, eu quero falar numa coisa um pouquinho mais voltada para nós aqui hoje, porque são queixas que a gente que ministra vidas recebe bastante, né? Nós conversamos com muitas pessoas pedem aconselhamento, então nós vamos falar um pouquinho sobre a sua saúde emocional, que é uma questão muito delicada, que a gente está sempre pedindo a Deus, sempre aconselhando, sempre falando, porque é uma área também muito delicada e às vezes você não vai buscar ajuda tão rápido. E nós vamos ver na palavra de Deus que o próprio Jesus, ele tinha atitudes onde ele buscava ajuda. Ele buscava ajuda com o Pai, ele buscava meios de poder superar. Porque acima de tudo, você entenda nesta noite, Jesus, ele estava num corpo humano, embora Deus, mas ele estava no sentimento humano. Que é muito comum você dizer assim, eu tô muito ansioso, tô muito ansiosa, tô com crise de ansiedade. A ansiedade, ela dá repercussão no seu corpo, ela pipoca, ela descasca, ela escama. Tem gente que tem, o couro cabeludo da psoríase. São um monte de coisas que vêm do seu emocional. Por isso que a gente sempre tem que estar falando, sempre tem que estar orando, sempre tem que estar te orientando. E eu vou trazer uma leitura que está no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 15. E eu quero dizer para você, fique atento à sua saúde, seja preventivo, não espere acontecer, se cuide antes, veja antes. AVE, infarto, muitas vezes é decorrente do seu sistema emocional, você está muito abalado com alguma coisa e daqui a pouco o seu corpo começa a responder de uma maneira contrária e quando você vê, você não vê porque acabou, mas o seu familiar vai ver que foi tarde demais e você se foi. Então a gente vê que muita gente jovem morre repentinamente, por quê? Porque acumula demais o estado emocional. Então eu vou ler para você, Lucas 5, a partir do 15, vai falar assim: Todavia, as notícias a respeito dele quem? De Jesus, se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Jesus, ele começou seu ministério, a fama começou a se espalhar, e aqui diz que multidões viviam cercando Jesus. Você acha que isso não é uma situação de estresse? Pensa você andar o tempo todo com uma multidão atrás de você só te pedindo, só te pedindo, só te pedindo. E às vezes a gente se sente dessa maneira, você se sente sugado, Porque principalmente a mulher, ela tem a casa, ela tem a vida pessoal, os seus sonhos profissionais, aí ela tem o seu marido, aí ela tem os filhos, ela tem a sua carreira, ela tem que pensar na comida, ela tem que mandar a criança tomar banho, seu filho é mais velho, a preocupação é dobrada, ela se preocupa com o marido, aí tem um ministério na igreja, então tem uma hora que a pessoa se sente sugada, Tão sugada que você fala, meu Deus, eu não tô aguentando, o que tá acontecendo? Aí a gente vai ver Jesus, o que ele fez, Então a gente leu aqui, eu vou até repetir para você poder linkar com o versículo 16. Todavia as notícias a respeito dele se espalhavam mais e mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo, muita gente em volta de Jesus, Jesus, precisando ser curado, tô doente, minha sogra, meu sogro, meu pai, minha mãe, meu filho, o meu empregado, o meu servo, tá todo mundo doente, Jesus ali no meio daquela coisa toda. Aí diz o versículo 16, mas Jesus retirava-se. Então tinha momentos que Jesus retirava-se. Opa, o que a pastora quer dizer com isso? Tem momentos, queridos, que você tem que deixar a multidão um pouquinho lá e se retirar.
Tem problema que não é para você resolver naquela hora. Tem problema que não é para você resolver naquele dia. Tem problema que não é para você resolver. E a multidão vem tudo na sua cabeça. Ah, porque tá acontecendo? Porque eu fui mandada embora? Porque meu marido? Porque minha esposa? Porque meu tio? Porque meu pai? Porque minha mãe? E você fica naquele estado emocional, naquele nervo. E você vê que o próprio Jesus se retirava. Mas ele se retirava para onde? Ele ia para lugares solitários e orava. Se retirar da cena de vez em quando é um ato de prudência. Paz, Nelma, querida, muita saudade de você. Que bom que você tá aqui. Fica aqui com a gente até o final. Deus te abençoe grandemente, viu? Amo a sua vida. Nelma, grande levita na casa do Senhor. Bom, o que seria então Jesus se retirar? Ele tá te mostrando que às vezes você tem que ser prudente e você tem que sair da cena. Então a sua família às vezes está num pé de guerra, mas você se retira. O lugar que você trabalha estão a todo vapor lá brigando com tudo, por tudo, você se retira. Mas é se me retirar e pedir demissão? Não. É se retirar daquela situação. É se privar de falar ou de ouvir acerca daquele assunto. É se afastar um pouquinho. Esse se afastar, muitas vezes, vai pedir para você, pessoa, diferente da natureza divina de Jesus, que embora num corpo humano ele tinha uma natureza divina, uma mistura de homem e Deus, nós não temos essa mistura, nós somos puramente humanos. É muito importante, às vezes, quando você se sentir assim nessa sobrecarga, você procurar ajuda, você buscar ajuda. Deus deixou a medicina na terra para que as pessoas se capacitem para te ajudar. E às vezes você começa a endiabrar demais as coisas. E não é assim, você não é de ferro. Tem coisa que é seta maligna, que a gente pede discernimento. Domingo nós tivemos uma pregação sobre isso. E você que está aí na página, você pode depois procurar na página nosso culto de domingo e assistir a pregação. Lá na pregação, né, nós explicamos quando é uma coisa que é agida por você, quando é uma coisa que é coagida pelo inimigo e quando é uma coisa natural. E às vezes você demoniza tudo e você já acha que é tudo obra do mal e você não procura ajuda. E às vezes o que está acontecendo com você é simplesmente uma canseira, uma estafa. Que se você tomar um bom chá de maracujá e ter uma boa noite de sono, no dia seguinte você vai acordar outra pessoa, né? Mas você fica com preconceitos, né? Imagina Jesus ali no meio da multidão se ele tivesse o preconceito de se retirar. Não posso me retirar, eu tenho que dar conta de... Ele atendia e atendia muito bem, porque nós vemos ele curando, ele libertando, ele sarando, ele tocando em pessoas, né? Ele fazia de tudo pelas pessoas, só que tinha um momento dele, um momento que ele se retirava. E também diz que ele ia para um lugar solitário e orava. Você tem momentos onde você se retira do seu problema e vai orar antes de reclamar? E orava. Então esses momentos que você precisa fazer na sua vida antes de dar os seus piti. Porque a gente, quando tá com muito acúmulo de estresse, quando a gente tá muito chateada, quando a gente tá muito alvoroçada com as coisas, a gente tende a ter uma explosão, né? Então, antes de você ter essa explosão, se retira e vai ter um momento com Deus que se diz assim: Deus, eu não tô bem. Deus, eu tô nervosa, eu tô preocupada, eu tô chateada. Deus, conta pra ele. Sabe aquelas queixas que você faz na rede social, que você faz com a amiga, que você faz às vezes na orelha errada? Faz pra Deus. Deus, olha, daqui a pouco meu marido vai chegar, eu tô brava com ele. Daqui a pouco meu filho vai chegar, eu tô brava com ele. Daqui a pouco eu vou ter que ir pro trabalho, eu tô brava naquele trabalho. Mas Deus, o que o Senhor quer de mim? E busque e coloque uma palavra, coloque um louvor e comece a
abrandar seu coração. Porque aí você vai chegar na situação e por mais que a multidão esteja te apertando, você vai ter calma, você vai ter raciocínio, você vai ter direcionamento, porque você primeiro se retirou, foi para um lugar solitário e orou. Era isso que Jesus fazia para se recompor. Era isso que Jesus fazia para recompor os seus ânimos, porque não era fácil ficar andando o tempo inteiro com uma multidão atrás, só te pedindo, e situações em cima de situações. Porque raramente a gente vê alguém fazendo um carinho em Jesus. E quando aquela mulher foi derramar o óleo nos pés dele, foi derramar o perfume nos pés dele, essas histórias que a gente tem trazido nos domingos, nas nossas pregações, ainda ela foi criticada, né? Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a só pedirem, a só quererem, não a ofertarem, não a oferecer. Então, dificilmente alguém vai bater na sua porta e vai falar: querida amiga, hoje eu vim aqui para limpar a sua casa, hoje eu vim aqui para os seus filhos, hoje eu vim aqui para deixar uma refeição pronta e eu vou embora, porque eu só vim abençoar. Difícil. Mas vai ter um monte de gente que vai bater na sua porta e vai falar assim: amiga, eu tô acabada, amiga, eu vim aqui pra você me ajudar, amiga, eu tô te ligando pra você me ajudar, eu tô te ligando pra você... E aí você fica sobrecarregado, né? Por quê? Pra derramar o nariz nos pés. É uma na multidão. É um na multidão. E se que o próprio mestre foi assim, sou eu para querer mais que ele? Quem sou eu para que ele? Então eu preciso seguir o exemplo. Muitas vezes me retiro da multidão e essa multidão é chamada de problemas. Eu me retiro dos problemas e vou ter meu momento a sós com Deus para orar, para pedir forças. Se eu não estou conseguindo, eu vou buscar uma ajuda médica. Eu vou contar para o meu médico, eu vou marcar o meu clínico e vou falar para ele: doutor, o meu cabelo está caindo absurdamente, a minha pele está escamando, eu estou tendo coceiras, eu não estou bem, eu estou tendo alguma reação. E permita-se ser tratado. Se tiver que fazer exame, se tiver que tomar uma medicação, tome. Se tiver que fazer uma terapia, faça. Isso não é nenhum pecado. Muito pelo contrário. Isso é para você ter qualidade de vida. Então se retire, ore, fale com Jesus. Voltou, meninas. Fui lá abrir a porta para vir a conexão para cá um pouco melhor, né? Vocês continuam aí comigo, firme e forte. Vamos continuar então. Então nós estamos falando sobre como nos privarmos aí, né? Agora eu vou trazer um outro conselho para você, que está no livro de Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 29. Se você quiser anotar esses versículos, eu vou trazer aqui alguns conselhos práticos para vocês, que está no livro de Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 29. Anote isso, né? Anote lá o que nós lemos inicialmente, Lucas 5, a partir do versículo 15, e agora Efésios 4, 29, para que você, nos seus momentos de tristeza, nos seus momentos, você busque uma palavra e às vezes você seja direcionada. Veja lá o que diz em Efésios 4, a partir do 29. Diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Olha só. A Rebeca falou há pouco aqui, né, que quando a gente está muito nervoso, a gente tem que evitar, às vezes, falar certas coisas. E também tomar decisões. Não podemos tomar decisões na hora que o ânimo está lá em cima. Não podemos tomar decisões nem tristes e nem felizes. Nós temos que estar completamente equilibrados para tomar qualquer decisão, para que essa decisão não seja precipitada. Antes de você dar qualquer resposta, falar qualquer coisa, é difícil, tá? Eu tô fazendo aqui uma colocação que eu preciso aplicar,
Porque às vezes na hora do impulso a gente responde, a gente fala, quando viu, a gente já falou. E às vezes nós precisamos esperar passar a raiva, esperar passar o nervoso, esperar passar aquela ansiedade, esperar passar aquela aflição, antes de tomar qualquer decisão. Porque triste, você vai tomar uma resistência. E feliz demais, às vezes você vai aceitar qualquer coisa. Então é importante você estar equilibrado e usar o termo vou orar e te respondo depois, né? Não seja pressionada. E nesses momentos que a gente tem, que nenhuma palavra torpe saia da nossa boca. O que é palavra torpe? São os palavrões, são as palavras de maldição, são as palavras de lamento, são as palavras que a gente roga às vezes contra pessoas, que a gente roga contra situações. Então, a gente não pode ter palavra torpe. Da nossa boca tem que sair palavras, está dizendo aqui no versículo 29, que palavras necessárias para edificar outras pessoas. Palavras, grave isso. Você tem que dizer palavras necessárias para edificar outras pessoas. Às vezes você recebe a notícia de manhã e você já se lamenta o dia inteiro e no final do dia mudou completamente a situação, né? Você escuta às vezes uma conversa diferente, mas você não vai tomar certeza do que é. Você escuta alguma coisa e você já começa a proclamar as coisas com a sua boca, viu? A sua boca, ela tem poder. As suas palavras, elas tendem a ser proféticas e você precisa profetizar bênçãos sobre as situações e não simplesmente já achar que tudo está perdido. Às vezes a sua palavra, ela vai vigorar o seu futuro. E às vezes você não dá conta disso. E já começa a achar que está tudo perdido, que está tudo errado. Eu só sirvo para isso, eu não sirvo para nada. Você começa a se maldizer, você começa... E você vai ganhar o que com isso, né? Continuando aqui. Olha o versículo 30, gente. Olha que versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Palavra furada, conversa fiada, entristece o Espírito Santo. É muito sério. Nós falamos domingo sobre isso, que existe um pecado que não tem perdão, que é contra o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é santíssima e está do nosso lado para nos atender, nos ajudar. E nós precisamos promover felicidade na presença do Espírito Santo e não fazer com que o Espírito Santo fique triste conosco. Às vezes não é só o marido, só o filho, só o pai, só a mãe, só o patrão, só o amigo que ficou triste. Às vezes o Espírito Santo está triste com você. Porque aqui diz, não entristeça o Espírito Santo com o quê? Com as suas palavras torpes, com as palavras sem edificação, com a sua negatividade, com esse seu jeito pessimista, com esse jeito de lamentar. Ei, você não confia em Deus? Se você confia em Deus, controle a sua boca, controle a sua mente, controle o seu coração, controle as suas impulsividades. Controle, peça ajuda, não está conseguindo sozinha, está tendo algumas reações. Igual eu falei, marca o seu clínico, peça ajuda, toma o seu chazinho, se isole um pouquinho, sai da cena, entra no quarto, fecha a porta, vai falar com Deus, coloca um louvor, fica quietinha, né? Mas não deixe que a sua boca seja ferramenta para entristecer o Espírito Santo. A nossa boca ela tem que glorificar o Espírito Santo. Então nós podemos dizer assim, Senhor, eu recebi a pior notícia da minha vida hoje, mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Eu sei que o Senhor pode fazer por mim, pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos. Comece a dizer palavras que abençoem. Isso vai te acalmar, isso vai te aquietar, isso vai te trazer sabedoria. Versículo 31. Livrem-se de toda amargura. Livrem-se de toda amargura. Livrem-se. Significa que a gente que fica segurando as amarguras. Livrem-se dela. Eu tô amargurada. Faz alguma coisa para desamargurar. Né? Livrem-se da amargura. O que está te trazendo essa amargura? Vamos buscar de Deus. Livrem-se da sua indignação.
Está indignada com as situações? Livre-se da sua indignação. Livre-se da ira. Nós não podemos ficar irados. Livre-se de gritaria. Tem gente que grita o dia inteiro. E grita com o cachorro, e grita com o papagaio, e grita com o passarinho, grita com o filho. Tem hora que a gente se exalta assim. Porque a gente vê a situação, a gente vira, ninguém vai me socorrer, ninguém vai me ajudar. Mas você faz do seu dia uma gritaria, né? Grita com todo mundo, grita por causa de todo mundo, reclama de todo mundo, só grita, só grita, só grita. Às vezes o bebê não sabe. Eu estava esses dias estendendo roupa e vendo aqui uma vizinha. E eu gostaria até que essa vizinha estivesse na live para dizer para ela. Uma criança que acho que não tinha 2 aninhos, gente. E ela gritando com essa criança, eu olhei assustada, falei, com quem que essa mulher está gritando? Uma criança que mal sabe falar. A pessoa quer gritar com a criança. Viu? Não se resolve nada gritando. Se você está gritando demais, vai procurar ajuda. Chega no seu clínico e fala, eu estou gritando demais, me encaminhe para o psiquiatra. Isso não é vergonhoso, não. Isso você está privando a sua família. Porque ninguém merece alguém que só grita. E a Bíblia fala, livrem-se da gritaria. Livre-se de calúnia. Tem criança que nem escuta quando a gente fala baixo. Porque é tão acostumado a gritar, que você fala baixo, a criança fica, Aí a professora manda o recado, mamãe, veja lá se a sua criança não está com algum probleminha de audição. Mas às vezes não sabe que a vida dela é só dos gritos, que quando fala baixo ela nem ouve, né? Então, calúnia e toda a maldade. Não traga maldade para o seu coração. Por mais que a multidão está te espremendo, por mais que a multidão está te apertando, por mais que a multidão está, não se prenda à maldade, mas deseje sempre o bem, deseje sempre o amor, deseja sempre a calma. Você consegue, você pode, você é capaz. Nós não somos diferentes uma da outra. A gente passa os mesmos problemas, dificuldades. Se a gente for medir problema aqui, eu vou colocar ênfase nos meus, você vai colocar ênfase nos seus. Enfim, todo mundo tem os seus problemas. Mas o nosso bebê, a nossa criança, a nossa vizinha, os irmãos da igreja, o meu colega de trabalho, ele não tem culpa. Então eu preciso respirar e dizer, Deus, está nas tuas mãos, porque é do Senhor que vai vir a solução. Eu estou desempregada, eu estou empregada, eu não estou gostando, eu estou desgostosa, meu casamento está difícil, meus filhos não estão me obedecendo. Senhor, me dá sabedoria que venha dos céus, para que eu possa sentar, para que eu possa conversar, para que eu possa resolver, para que eu possa ser uma referência dentro da minha casa, para que eu possa ser respeitada pelos meus filhos, para que eu possa ser obedecida por eles. Você pode buscar isso através de Deus, através de oração, através de um posicionamento na presença do Senhor. Olha o que diz o versículo 32. Quem está chegando agora, nós estamos lendo Efésios 4, e eu estou agora no versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O exercício do perdão, ele vem a todo momento. Você precisa perdoar o cobrador, por mais que ele te importune o dia inteiro no seu telefone. Você precisa perdoar as pessoas que convivem com você. Você precisa perdoar a si mesmo. Esse é o principal. Perdoar a si mesmo. Estar sempre com o coração limpo, com o coração brando. Aí vai ter dias, claro, vai ter dias que você vai estar bastante ansiosa, porque você quer ver as coisas dando certo, você quer resposta, você manda um currículo, ninguém te ligou, aí você fica nervosa. Ai, meu Deus, parece que só para mim que não liga, mas eu penso, Senhor, o teu tempo é perfeito. Se não é para eu ir agora, o Senhor Deus sabe. Eu estava hoje conversando com Deus na parte da tarde e falei, né, para Deus assim, Senhor, meu Pai, eu te pedi uma gravidez tanto e o Senhor me mandou essa gravidez nesse ano difícil. Mas aí eu pensei, ao mesmo tempo assim já veio a resposta.
como eu estou passando aí algumas coisas com relação à saúde. É um ano que eu não estou trabalhando fora e que a pandemia favoreceu isso na minha vida. Aí veio um auxílio emergencial que dá uma ajudinha pra gente. E isso favoreceu para que eu fizesse esse repouso. E se eu tivesse lá naquela época do estágio da faculdade, e se eu tivesse no auge de uma carreira profissional, e se eu tivesse fazendo qualquer outra coisa e viesse essa gravidez e me limitasse? Eu ia ficar ainda mais angustiada com isso. Então Deus escolheu o ano certo para me permitir essa gravidez. O ano que a Terra parou. Porque só assim que eu parei também, né? Quem me conhece sabe. Então, foi em 2020 que Deus falou: filha, agora eu vou responder a sua oração e vou permitir que você engravide, e vou permitir que você repouse, e vou permitir que você passe tudo em segurança para você ter o seu bebê. Então, às vezes, a gente não entende por que as coisas acontecem naquele dia, naquela época, naquela ocasião. E eu até pensando ali nessa minha conversa com Deus, falei: Deus, eu tive ano que eu morei em casas maiores, que eu tive condição financeira. E por que naquela época o Senhor não me deu o bebê? Porque naquela época eu estava ocupada demais com outras coisas. E Deus sabia que em 2020 eu ia poder me aquietar. Então Deus sabe o tempo de tudo. Deus sabe por que você está passando por isso agora, nesse ano, nesse mês, nesse dia. Deus sabe a razão de todas as coisas e tudo que Ele faz para nós é perfeito. Tudo que Ele faz para nós é maravilhoso. E observe que Ele não te deixa mendigar o pão, porque nós temos uma promessa: nunca um justo vai ser desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Tem dia que a gente não tem aquilo que tanto queríamos, mas mexe aí no seu armário que sai um belo bolo de fubá, que sai um belo bolo de cenoura, que sai um belo arroz doce, não é verdade? Às vezes a gente gostaria de comer aquilo que é inexistente. Hoje eu comeria isso, isso e isso. Mas hoje não é tempo. Deus, eu queria estar nessas horas lá na praia. Todo mundo foi para a praia, eu não fui ainda. Calma, o seu dia vai chegar. Então não se desespere. Posse, anota aí, leia depois de novo, Efésios 4:29, né? Quem tem Bíblia, marca lá na Bíblia. Quem não tem, baixa a Bíblia no aplicativo e leia várias vezes isso, para que você possa se controlar dos seus nervos, dessas injúrias e colocar um posicionamento de Deus é perfeito. Se esse tempo você está em casa, Ele quer. Se você está trabalhando, é porque Ele quer. Então, simplesmente aceite a vontade de Deus e dê o seu melhor. É como um bebezinho, quando ele nasce, ele não faz nada sozinho. Para ele poder sair o cheirinho ruim lá das fezes que ele defecou, alguém tem que ir lá e limpar. Se ele quiser comer, alguém vai ter que pôr a comida na boca. E ele confia plenamente naquela pessoa que está cuidando. No caso, a mamãe, o papai, ele vai confiar plenamente. Porque ele vai chorar e alguma coisa vai ser feita por ele. E é assim que a gente tem que se colocar nos braços de Deus. Nós precisamos chorar para Ele e esperar que Ele vai vir atender a nossa necessidade. Às vezes a criança chora, a gente chacoalha aqui, chacoalha ali, a gente não consegue conter, porque a criança, a gente não está entendendo o que a criança está passando. Mas Deus, Ele nos entende. E quando a gente chora, Ele vem, às vezes Ele dá um chacoalhãozinho e fala: shh, fica quietinho, você não está precisando de nada agora, é só naná, né? É só dormir, é só ficar quietinho. Não é assim que a gente faz com o bebê? Mas tem hora que a gente pega ele no colo, chacoalha e fala assim: não, você tá com fome, vou te alimentar. Aí você pega ele no colo, você sente um cheirinho, vou te trocar, vou te dar um banhinho, vou te perfumar. Então quando Deus te pega no colo, Ele reconhece a sua necessidade. Então se permita que Deus olhe para você nesta noite e reconheça a sua necessidade e atenda o que você está pedindo. E se Ele só falar para você assim, ó, shh,
Ele sabe o que ele está fazendo por você. Significa que você está limpinho. Significa que você está alimentado. Só precisa descansar em Deus agora. Ai, que coisa linda, né? Só precisa descansar em Deus agora. Mas se ele identificar qualquer coisa, ele vai cuidar por você. Ele vai cuidar de você. E nessa noite, Deus preparou essa live para nós, para que a gente juntas pensasse a respeito. Será que toda essa ansiedade que está em volta de mim, será que não é momento de eu me retirar no sentido assim, de ficar um pouquinho mais calma, um pouquinho mais quieta, orar e esperar em Deus? Será que essa multidão de problemas não está me sufocando e eu não estou percebendo? Porque às vezes você não percebe, mas você está envolto a problemas e você não se retira da cena. E nessa noite Jesus te ensina, né? Te ensina a respirar fundo, te ensina a olhar mais para você, a melhorar o seu comportamento, a rever os seus conceitos. Amém. E não se esqueça, nessa quinta-feira, pode 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você e a sua casa vai ficar de pé no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e tenha uma noite abençoada. Beijão.